No vídeo de hoje, nós estaremos fazendo uma aplicação utilizando MOSFET do tipo SiC, né? Que são dispositivos semicondutores dessa nova geração, né? De chave semicondutora, que temos já os GaNs e os SiC, os carbeto de silício. Então, nós temos esse módulo aqui da Wolfspeed, que ela usa que foi projetado para usar os packages de módulo trifásico fabricado pela Cree, né? Ela que fabrica o SiC, né? Nessa versão aqui, ponte trifásica. Então, isso aqui nada mais é do que um gate drive. E na parte inferior vem esse módulo aqui trifásico nessa configuração. Então, nós temos esse módulo aqui da Cree, né? Que vem aqui na parte inferior aqui desse gate drive, que já foi projetado para acionar os 6 SiC, né? E aqui na parte inferior nós já temos já o driver da Cree, cujo modelo ele é para 1200 volts, né, de tensão drain source e para uma corrente de 50 amperes. Então, para aplicação de tensão alta, nós não vamos chegar nesse nível, mas vamos fazer alguns experimentos. Bom, então, no experimento de hoje vai ser uma aplicação relativamente simples, no qual nós temos a ponte trifásica, né? Uma ponte completa, e nós temos associado 3 indutores aqui, né? Formando uma carga L. E a ideia é sintetizar uma onda senoidal na carga de 60 Hz, e inicialmente nós vamos chavear com 18 kHz e ver o comportamento do sistema utilizando esse módulo, né? Se tem muita diferença, o que nós observamos de diferente. E no segundo momento, nós iremos alterar a frequência para 180 kHz, aumentar 10 vezes e ver o comportamento. Quando se trabalha com frequências elevadas, talvez seja necessário utilizar o módulo do PWM de alta resolução. Então, nesse tipo de aplicação, nós temos que verificar se vai ser necessário utilizar o High Resolution PWM, porque nós temos 180 kHz, pode ser que seja necessário ou não. Esse gate drive ele foi projetado para suportar uma frequência de comutação de até 250 kHz. Então, por isso que nós não podemos extrapolar muito. A utilização de SiC e GaN traz novos desafios para nossas implementações, tanto do ponto de vista de compatibilidade eletromagnética, questões de indutâncias e capacitâncias parasitas, desafio nos gate drives, e também do ponto de vista de microcontrolador, também vai ter outros desafios, quanto à necessidade de tempos mais curtos de processamento e talvez um escalonamento do nosso controle. Então, aqui eu tenho a nossa montagem que vai ser utilizada, né? No qual nós temos a ponte GaN, corrigindo a ponte SiC, o DSP, o condicionamento, e aqui temos as 3 cargas, os 3 indutores e os transdutores de corrente. Aqui outra visão superficial, né? Então, é o 379, aqui um circuito simples de condicionamento, então aplicação bem simples, e aqui a carga. Então, vamos direto ao código. Bom, inicialmente, não tem muita coisa diferente do código do que a gente já vem trabalhando. Uma função de PWM, interrupção do ADC e uma do timer. Nós não utilizaremos controle nessa aplicação. Então, vai ser uma corrente 60 Hz sem controle. Nós não vamos ter controle, vai ser em malha aberta. Então, não vai ser necessário ter controle, nós justamente queremos ver o comportamento da onda. Então, vai ter apenas uma referência senoidal, que nós vamos controlar a amplitude, e nós vamos passar isso aqui direto para o modo EPWM. Então, não vai ter a necessidade de controle. Não que tenha, né, na aplicação que iremos fazer hoje. Então, aqui tem umas variáveis para a gente verificar o andamento do código, a variável que agrupa todas as medições das 3 correntes, e aqui para zerar o offset. Aqui configura a amplitude da senoide. Bom, aqui é aquele template que a gente já vem usando, configura as interrupções,
Configuro o GPIO, né, que basicamente aqui são os LEDs, e aqui eu configuro o PWM de uma vez só, que vai ser o 1AB, modo 1A e B, 2A e B, e 3A e B. Na parte do PWM, vamos configurar aqui com uma frequência que vai ser equivalente a 18 kHz, esse valor. Configurando ele aqui com a chave inferior B no modo complementar. Depois que eu configurei o módulo 1, eu replico as configurações para o módulo 2 e para o módulo 3. Aqui configuro o trigger do ADC, a função que copia as configurações. O setup, o ADCA, vai amostrar a corrente ILA. E aqui também tem a tensão no barramento que ele vai medir, só que não é só questões de controle, de segurança. No B, ele vai medir a corrente ILB. Dessa forma eu consigo amostrar as 3 correntes no mesmo instante. E aqui a corrente ILC. Então, só isso no nosso periférico. Inicializo o time. Aqui, onde eu passo as medições para a rotina, para fazer o data log, né, do gráfico. Isso aqui eu posso tirar que não estou utilizando. Aqui é só para inicializar o cálculo do offset, para zerar a corrente no gráfico, né, porque como é um sinal alternado. E aqui é um contador só para a gente verificar se o PWM está rodando ou não. E aqui é uma função que eu sempre utilizo, né, para ligar os PWM ou desligar, ligar ou desligar. Então no ADC eu tenho aqui o nosso θ, no qual ele vai ser de 0 até 2π. Como eu estou utilizando 18 kHz de frequência de chaveamento, então isso equivale, e nós estamos fazendo a amostragem a 2 vezes, então nós vamos ter uma frequência de amostragem de 36 kHz, porque ela é o dobro da frequência de chaveamento. Então, para 36 kHz, uma onda de 60 Hz, ela vai ter 600 pontos, porque 600 vezes 60 vai dar os 36 kHz. Então, por isso que eu divido aqui o θ por 600. Porque como ele começa do zero, então vai de 0 a 599. E aí eu tenho o seno, calculo aqui na fórmula do TMU, né, que utiliza a função intrínseca da unidade trigonométrica do DSP, vezes a amplitude. Aqui defaso 120 graus. E aqui eu defaso 240 graus. Então, tem as 3 senoides. Aqui eu faço uma correção para a senoide ficar entre 0 e 1 e transformo o Dodge Cycle já para o valor do PRD para passar para o CMPA. Então, simplesmente isso. E aqui eu zero de novo a minha rotina e termino. Então, o meu código é simplesmente isso, tudo em malha aberta, né? Não tem controle nenhum. Vamos compilar e ver o comportamento do sistema. Compilou. Opa, esqueci de conectar o DSP. Então, aqui já está um código descarregado. Damos o play. Aqui nós temos a corrente ILA e ILB. Então, nós temos aqui a corrente ILA, que vai ser mostrada nesse gráfico, e a corrente ILB vai ser mostrada nesse gráfico. Então, está zerada. E agora eu vou ligar, habilitar o inversor. Habilitei o inversor e vou ligar o inversor. Então, nós já vemos aqui uma síntese de uma corrente de 2 amperes, praticamente 2 amperes de pico. Então, olha que interessante. Sem controle, a nossa corrente já está praticamente senoidal. Então, não tem praticamente distorções. Vamos aumentar aqui um pouco da amplitude da corrente. Então, vamos aqui aumentar um pouco a corrente. Vamos pôr um 0,3.
Então temos aqui a corrente já com praticamente 10 amperes de pico. E vamos ver no osciloscópio como que está o formato de onda da corrente. Forma de onda, se está dentro do previsto. Então está aí no osciloscópio a nossa forma de onda, né? Conforme esperado. Com valores altos, a gente vê aqui uma distorção, mas praticamente com valor baixo a gente vê que ela está praticamente senoidal. E aqui vamos ver então, o módulo funcionando aí, os 3 indutores e ali o nosso DSP fazendo o controle. Então, aí nós temos uma onda aí praticamente senoidal, sem distorção, conforme era previsto, né? Bom, agora nós vamos voltar no nosso código. Deixa eu desligar o inversor. E nós iremos alterar a frequência de chaveamento. Agora nós vamos ter uma frequência de chaveamento de 180 kHz e uma frequência de amostragem de 360 kHz. E vamos ver também o comportamento do sistema. Então, a princípio, nós só temos que mudar aqui o PRD que dá para 18 kHz, então vou dividir por 10, que vai dar praticamente o 180. Aqui na nossa senoide, como agora nós estamos com 360 kHz, então para uma onda de 60 Hz nós vamos ter 6.000 pontos. Então nós temos que dividir aqui por 6.000, 5.599. O restante fica do jeito que está. Vamos compilar e ver o nosso código. Então habilitamos o inversor. Aqui eu vou ajustar 10 vezes para a gente ver a senoide. Então está aqui já a senoide aparecendo. E vamos aumentar aqui um pouco do duty cycle. Então nós estamos uma corrente também praticamente senoidal, com pouca distorção, com 16 amperes. Vamos diminuir um pouco aqui o pico e ela já fica mais comportada. Então está aí uma onda em 180 kHz e vamos ver no osciloscópio como que está. Então tem aí a onda praticamente a 180 kHz, mantendo o mesmo formato. Bom, agora temos que verificar algumas questões. Então, como eu estou rodando a minha frequência de amostragem a 360 kHz, eu tenho que ver quanto tempo que eu estou gastando na minha interrupção para verificar se não está tendo timeout. Então, o jeito que eu gosto de fazer, que eu uso para debugar o código, é colocar um pino em high e quando terminar a função, coloco ele em low e verifico quanto tempo está gastando. Então vamos fazer isso e verificar. Então voltando para o nosso código, vamos jogar a imagem do osciloscópio e verificar. Então vamos dar um zoom aqui. Então, habilitar o cursor. Então nós estamos gastando praticamente 1,28 microsegundos. Então, para estar executando toda essa rotina do ADC aqui, nós estamos gastando 1,28 microsegundo. Em 360 kHz, nós teríamos a seguinte base que poderíamos ter disponível. Nós teríamos 2,77 microsegundos. Então, nós estamos aí gastando metade do tempo que teríamos disponível. Então,
para essa frequência de chaveamento, nós já estamos praticamente usando metade do tempo aqui para fazer apenas um acionamento em malha aberta. No caso, se for implementar um PI junto com PLL, a gente já tem que começar a fazer o escalonamento do controle. Por quê? Nós estamos controlando uma onda de 60 Hz e estamos numa frequência de amostragem de 360 kHz. Então, aqui essa onda vai estar o quê? 6.000 vezes mais rápida do que essa. Então, não necessariamente seu controle tem que rodar em 6.000 vezes, porque a onda, do ponto de vista de amostragem, 60 Hz é praticamente constante. Então, aqui a gente pode dividir em etapas. Né? Num primeiro momento roda um PLL, num outro momento roda uma transformada DQ, depois um PI e uma transformada de ABC para DQ. Então, a gente começa a escalonar o código, porque talvez ele não vai ter uma janela de tempo suficiente. E lembrando que como é 60 Hz, estamos a 6.000 vezes mais rápido, então não precisa rodar todo o controle nessa velocidade. O segundo ponto é que, como estamos com um período de 277, isso quer dizer o seguinte: o nosso Dutch Cycle, que ele vai de 0 a 100%, então ele está indo de 0 a 277 em 180 kHz. Então, nesse tipo de aplicação, como o CMPA ele varia de forma inteira, ele não varia na forma decimal, então esse CMPA aqui, nós temos que variar ele. Então, como ele é um tipo inteiro sem sinal, então nós teremos uma resolução de 1/277, que fazendo a conta, nós teremos uma resolução de 0,36%. Como é menor que 1, ainda é uma resolução boa. O que isso quer dizer? Se a gente quiser um Dutch de 0,1, o próximo Dutch Cycle que eu teria seria 1,36. Então, se eu quiser um Dutch Cycle, por exemplo, de 0,5, eu não conseguiria, porque o próximo Dutch Cycle ele vai variar a cada 0,03. Então, ele praticamente iria variando de 0,3 a 0,3. Então, eu teria... transformar em porcentagem ficaria melhor, né? Por exemplo, eu teria 10% de Dutch Cycle, depois eu teria 10,3% e 10,6%. Então, se eu quisesse 10,1, 10,2, então eu não teria essa resolução, porque a resolução aqui é de 0,36%. Ainda está uma resolução boa, mas se eu subisse mais a frequência, lá para casa dos 600 kHz, talvez a resolução ficaria menor. E uma forma da gente refinar isso é utilizando o PWM High Resolution. Mas antes, vamos verificar essa resolução. Então, eu vou voltar aqui no meu código, eu vou comentar o PWM1 e vou inserir o valor do Dutch Cycle na mão. Então, vou transformar ele aqui. Então, eu vou passar na mão de 1 em 1 para a gente ver qual que vai ser a resolução dele. Então, vamos compilar e mandar de novo para verificarmos. Então, aqui com o meu código rodando, Então, aqui já estou com o meu código rodando, né? Vamos ver se está desligado. Vou ligar e vou colocar aqui um Dutch de valor 100 e vamos verificar quanto que está dando. Então, ele corresponde a um ciclo de tarefa de 34,3. Então, com o CMPA 100, a gente tem 34,3. O próximo número seria o quê? O 101.
que é só número inteiro. Então, temos 34,7 de duty cycle. Com isso, a gente conclui que no CMPA 100, a gente tem um DUT 34,3 e para o próximo número inteiro, 34,7. Então, dá aí aproximadamente 0, como aqui deu uns 36, ele está arredondando para 0,4. Na nossa conta dava mais ou menos 0,37. Então ele perde essa resolução de duty cycle. E uma forma da gente refinar isso é utilizando o módulo High Resolution PWM, no qual ele vai pegar o pulso de clock do cristal e refinar, ajustar com o período de contagem do PRD. E aí nós vamos conseguir voltar a ter o 34,3, 4, 5, 6 e 7. E para isso nós vamos usar o módulo CMPA de High Resolution para passar a parte, para fazer esse refinamento. Do ponto de vista de código, nós vamos implementar ele da forma mais simples. É só habilitar aqui o módulo do High Resolution. Ele tem outros tipos de configurações que vai depender muito da sua aplicação. Só habilitando aqui para ele fazer o refinamento quando ele passar pelo 0, já é o suficiente para a nossa aplicação. Vou fazer nos 3 PWM. Aí no código main, continuo pegando o DUT, e aqui eu vou pegar a parte do High Resolution e eu vou usar um Dirty File. Ou seja, aqui vai ser responsável pela a parte inteira do meu duty cycle e aqui pelo aquele refinamento. Sempre quando eu for passar para o High Resolution, eu tenho que multiplicar por 256 ou deslocar 8 vezes. Então vamos compilar. Descarregar e vamos ver ele funcionando. Então vou habilitar aqui, vou habilitar os pulsos. E novamente aqui eu vou colocar 100, 34,3 não mudou, e o 101, 34,7 também não mudou. Então vou voltar aqui para o 100, agora nós vamos pegar os valores intermediários, que eu vou passar no Dirty File e ver. Então tá aqui, então 34,3. Aí eu vou começar a arbitrar valores aqui, vamos colocar 20, não sei exatamente qual o valor, e ver o que vai acontecer. Olha lá, já começa a ter o 34,4. O osciloscópio não conseguiu capturar nada, talvez seja por causa da resolução aqui desse osciloscópio, mas vamos continuar subindo aqui. Vamos pôr aqui uns 60. Olha lá, 34,5. Então lá, a gente recupera a nossa faixa. Vamos pegar aqui uns 80. 34,6, olha lá, está entre os 5 e os 6, então provavelmente deve ser um 34,55, por os 90, 34,6 e vou por 100. Provavelmente já está um 34,69, e aí agora eu passaria por 101 e 0 o dirty, e aí eu volto por 34,7. E aí eu vou subindo aqui agora. 34,8. Ou seja, com a utilização do High Resolution, eu consegui agora ter uma resolução menor do que a que está aqui de 0,3. Eu consigo variar menor do que 0,1. Não tem como eu mensurar aqui visualmente com o osciloscópio, porque o osciloscópio não consegue capturar menos do que isso. Mas a gente já consegue ver que fez um refinamento.
Vamos habilitar e ver se dá tanta diferença na nossa aplicação com SIC. Não vai dar muita diferença porque ele já tem uma resolução, mas vamos deixar habilitado aqui. Então, vou descomentar aqui. E aqui eu vou passar a parte do High Resolution. Como que é a parte do High Resolution? Ele vai pegar a parte inteira do PRD, isso aqui é um número inteiro mais um decimal. Essa função do TMPU, se consultarmos aqui o User Guide de otimização do compilador, e vamos lá no capítulo 7, que aqui ele tem as funções trigonométricas intrínsecas do DSP. Então aqui tem as funções da TMO trigonométricas, raiz quadrada e algumas outras. E tem uma aqui que nos interessa. Então, voltando aqui a gente abriu a unidade trigonométrica, mas na verdade é as funções intrínsecas da unidade de ponto flutuante. Então, se a gente passar o olho aqui, nós vamos ver que tem essa diretiva aqui que ela retorna a parte fracional do número. O que ele faz? Então, se você tem um número do tipo float, digamos 34,3, aquela função ela vai retornar se eu aplicar essa função aqui, ela vai retornar o 0,3. Então, ela retorna só a parte decimal do número inteiro. Então, o que fizemos aqui? Como aqui é um número decimal, um float, a parte inteira vai para o CMPA. Aqui eu retiro a parte decimal desse número, multiplico por 100 para ele ser de 0 a 1, desloco 8 bits e mando para o CMPA de High Resolution. Não vai fazer tanta diferença, mas iremos compilar e ver o que acontece. Aqui eu deixei um flag para eu habilitar ou não utilizar o High Resolution, para ver se dá tanta diferença. No nosso caso não vai dar porque a resolução já está baixa. Talvez nos 600 kHz ficaria mais visível. Então, com o nosso código, habilitamos o inversor. Então, já ligamos o inversor aqui, colocamos o Duty Cycle 0.3. Enquadrar aqui a senoide. Vou chamar aqui o flag que eu coloquei para usar. Então, sem o High Resolution, não dá para perceber, mas aqui a gente vê uma melhora significativa. Vamos ver aqui no código, mais ou menos como que ele fica. E se a gente tirar, dá uma leve diferença. Talvez no outro osciloscópio seja mais notável. Mas se subirmos a frequência mais, então a gente consegue dar uma refinada melhor. Aqui, esse formato tem a ver mais com uns instantes de amostragem, né? Porque aqui a gente vê que ela está bem comportada. Então está aí a utilização do High Resolution, caso necessitem de usar. Nos experimentos, ele foi notável em frequências de chaveamento acima de 500 kHz. Aí você já tem que usar o High Resolution PWM. Abaixo disso não faz tanta diferença. Então tá aí a gente começando a utilizar o modo SIC e vendo os benefícios e as dificuldades, os novos desafios que temos para utilizar. Até a próxima!